E aí, pessoal, mais um Além do Fluxo. Hoje a gente está recebendo aqui Mayara Lima, é Head Procurement da Siemens, uma baita empresa super inovadora. Verdade. A gente se conheceu num momento muito legal aqui, a gente vai explorar daqui a pouco. Mayara, fala um pouquinho de você, se apresenta aí para o povo, tá? Eu sou o Cadu Marcondes, tá? Da Upflex. Oi, Cadu Marcondes, tudo bem? Tudo bem, querido. Obrigado por me receber aqui, gente. Olha só, tô ficando muito chique nessa história de podcast. Sou a Mayara Lima, sou Head de Compras da Siemens, compras estratégicas, procurement, são vários nomes, mas a mesma função, o mesmo propósito. Cadu, muito legal o jeito que a gente se conheceu, né? Essa junção de comunidades dentro de compras. Trabalho na Siemens, como já coloquei aqui. Hoje eu faço 10 anos de Siemens, acredita? Parabéns, olha que especial, hein? 10 Hoje anos é um de jeito Siemens. de comemorar, falando da empresa que eu tanto amo, de um tema que eu tanto amo, então estou muito feliz. Você está há quanto tempo lá e como é que foi sua trajetória lá na Siemens? Conta um pouquinho para gente. Nesses 10 anos eu entrei como compradora e aí eu fui escalando. Passei por fábrica, passei por projetos e agora tudo que é procurement está sendo cuidado pelo meu time. Muito legal. E, Mayara, vamos lembrar aqui como é que a gente se conheceu. A gente faz parte do Suppliers Leaders Club, né? Um grupo muito legal com mais de 600 líderes de suprimento. E você trouxe uma discussão no grupo que você estava criando um estudo, né, para planejar o futuro da área. Passa para a gente um pouco mais de onde veio essa chama aí para a gente discutir o futuro de compras. Conto, Cadu. Tava sofrendo sozinha, na verdade. E, na verdade, a gente nunca sofre sozinha. A gente se acha, né, isolado ali naquele problema. Mas a Siemens é uma empresa que ela respira inovação. Então, é aquilo que a gente entrega de valor para os nossos clientes, para o nosso mercado, né? E essa cultura, ela acontece, ela vem de dentro para fora também. E eu estive refletindo muito sobre como esse novo contexto de novas tecnologias e competências, numa autorreflexão de como, no meu papel de gestão e de liderança, eu garanto que meu time vai conseguir também transcender para esse novo contexto, onde nossas habilidades soft, hard, elas estão sendo complementadas por novas tecnologias. E eu estava assim, presa nessa discussão. E aí eu até comecei a desenhar o produto que foi esse nosso encontro, né? Comecei a desenhar sozinha e aí eu fiquei olhando para ele falando assim, gente, tá muito enviesado isso aqui, porque eu tava na minha capacidade máxima ali, ainda mais tentei usar a IA para me trazer uns insights externos e tal, mas ainda não me pareceu o suficiente. Porque eu falei, como que eu vou discutir? Me coloquei num lugar de humildade, né? Como que eu vou discutir futuro sozinha aqui? E aí essa é a grande vantagem de você ter uma comunidade forte e de pessoas extremamente competentes. Acionei o grupo, falei, gente, tô pensando aqui, o que vocês acham? E aí foi muito legal, porque eu gosto muito de fazer bagunça, de ficar provocando e tal. E aí foi muito legal, que foi super bem recebido. Pessoal, também quero falar Todo disso. mundo, eu quero, tô muito pensador, né? Eu não conseguia nem acompanhar depois as mensagens. Falei, não, também quero, vamos falar disso, me põe na conversa. Eu falei, vou chamar um grupinho aqui no privado. E aí entrou a Up, falando, não, eu quero... Aí foi da nossa parte. Eu vi aquilo e falei, nossa, isso está muito conectado com o que a gente está fazendo, com o nosso propósito, né? Porque a gente imagina um mundo híbrido, né? Pessoas, IA, as pessoas conseguindo as informações e tempo para ser mais estratégicas, para agregar mais valor para as organizações. E a gente estava bem nesse momento de ampliar o nosso caso de uso de P2P, de suprimentos. Então, conectou muito. Na hora que eu vi essa chama ali no grupo, eu chamei o pessoal da Live Universe e falei, vamos fazer uma dinâmica de design thinking, vamos juntar esse pessoal e co-criar, que é esse futuro. E foi muito legal. E aí, quando você falou assim, não, vamos fazer junto com a live aqui, aí a gente já fez uma primeira reunião para conversar. E o que foi muito bacana é que desde o primeiro momento a gente queria que fosse um negócio mão na massa, assim, nada um modelo palestra, um modelo de vamos compartilhar boas práticas, mas assim, beleza, se estamos todo mundo nesse contexto de para onde a massa tende a caminhar no sentido dessa interação de competências e tecnologia, qual que é o cenário que a gente está inserido? Então vamos fazer uma reunião mão na massa, de trabalho mesmo, assim, todo mundo regaçou a manga e foi muito bacana, porque que dia, meus amigos. Aí você trouxe o conceito, né, do World Café. Sim, né? E os horizontes de inovação da McKinsey, que foi muito legal, a gente consolidou 2 técnicas para conseguir fazer essa moderação. Foi muito bacana, porque principalmente pelo World Café, quem não conhece, dá uma pesquisadinha, mas é muito legal. Vale a pena, hein? Vale a pena. Principalmente quando você tem um grupo grande, o World Café permite que hajam grupos menores e que todo mundo interaja e que todo mundo seja ouvido. Então, foi uma dinâmica que funcionou super bem, né? E foram mais de 40 executivos, né, que participaram do encontro, né? E segmentos diferentes. Isso que foi muito legal, né?
se a gente está falando de futuro, não adianta a gente ficar preso naquilo que a gente acha que é a nossa realidade. Tem que estar aberto para ouvir o que está acontecendo, medir o pulso, né? Eu chamo isso de medir o pulso do que está acontecendo em outros mercados, porque a gente tem muito a aprender um com o outro. Foi um grupo, né, composto por multinacionais, indústrias, empresas de serviço, empresas também até chinesas que tinham representação menor aqui no Brasil, mas grupos grandes. Todos nomes muito de peso, né? Sim. Que a gente conseguiu reunir. Todo mundo bagunceiro, né? Todo mundo afim, aberto. Eu acho que isso vai passar um pouco pelo que a gente vai discutir aqui. Todo mundo muito aberto para construir esse novo cenário junto. Então, tá bom, para onde está indo? Deixa eu ouvir, deixa eu ver como eu colaboro e deixa eu ver como eu aprendo. Então, eu gostei muito que foi um ambiente de troca. E a tua expectativa do evento versus a realidade? A minha foi um pouco diferente, para melhor. O que você estava esperando? Olha, eu achei que a gente ia conseguir ter mais consenso rápido. E o que eu vi foi uma diversidade muito grande de cenários. Então, o que é novo para um já é realidade, talvez, para você. O que é maduro, a outra pessoa ainda está fazendo como talvez a gente fazia 10 anos atrás. Então, você entende que quando a gente fala de inovação, o contexto faz toda a diferença nesse termômetro? Porque, às vezes, pode ser, sei lá, você implementou um super sistema na sua empresa achando que foi a inovação do ano e talvez até tenha sido. Mas quando você olha no contexto, você fala, caramba, isso aqui ainda não é o suficiente. Não vai ser o suficiente. Então, foi muito bacana. Acho que a diversidade foi, assim, o ponto alto da nossa discussão. Eu lembro que eu ouvi de uma pessoa que participou que, assim, Cadu, o mais impactante é que não dá para desver, né? Ainda bem. Então, assim, a pessoa estava confortável, né, no mundinho dela, achando que estava rezando. Quando viu lá, poxa... Volta para casa traumatizado. E tem que acelerar. Mas foi bom, olha que despertar. Acho que a ideia era essa, que despertar, assim... Ou houveram alguns temas, né, específicos e polêmicos que todo mundo falou assim, eu não estou sofrendo sozinho com isso. Aí todo mundo falou, não, vamos se abraçar aqui. Falou, não, tá tudo bem, vamos achar uma solução juntos, mas tá todo mundo sofrendo com esse tema específico. E mesmo sem ter uma resposta direta, é bom, né? Porque você pelo menos valida a pergunta, né? Pois é, e calibra, tipo, então isso aqui realmente é um problemaço. Eu achei que talvez fosse algo muito específico do meu mercado, a complexidade da minha empresa. Mas não, parece que tá todo mundo cozinhando com água aqui nesse cenário. Então, acho que em termos de perspectiva e de valor, foi um encontro muito bacana para todo mundo que participou. É o que a gente comentou lá. Todo mundo vai sair daqui com um trabalho debaixo do braço para fazer o que quiser com ele. E você liderou a mesa de maduros, né? Como é que foi? Foi engraçado, porque é aquilo que a gente falou. Maduro, o que é maduro? Para a gente ficar na mesma página. O maduro são as atividades que a gente chama de core. O que está dentro do core de compras no horizonte de tempo, assim, de um ano? Se já não está aqui, estará dentro de um período de um ano. Ou deveria estar, né? Ou deveria estar. Aí o deveria vem dessa diversidade. Então, por exemplo, eu estou falando de RPA, que é o uso de automação usando robôs, por exemplo. O RPA, ele já é uma realidade, sei lá, na Siemens. Mas pode ser que para outra empresa não seja. Então, essa coisa do deveria estar se enquadraria um pouco nessa situação. Mas, em contrapartida, pode ser que tenha uma super boa prática numa empresa que não foi inserida numa outra. E aí, ali, um parava para ouvir o outro, porque é um pouco mais imediatista. Então, o legal da mesa do Maduro é que ela ressoava com todo mundo, porque ela não era nem muito disruptiva e nem muito atrasada, sabe? Então, eram coisas assim, houve uma troca um pouco mais sincera, no sentido de, deixa eu sentir onde eu estou. Como ponto de partida, sabe? Mas foi muito curioso, justamente por isso, o contexto das coisas, ela muda muito a temperatura e do teu ponto de vista. Então, por exemplo, eu achei que eu estava arrasando, fazendo esse tipo de controle, mas eu descobri que esse tipo de controle já está sendo feito em tempo real por uma outra ferramenta, numa outra empresa, e eu não estava fazendo. Então, tem espaço. Então, foi muito legal, assim, foi os choques que foram acontecendo, né? Eu fiquei na mesa dos emergentes. Como é que foi? Então, a gente focou o que vem daqui a 1 ano até 3 anos. E aí a IA liderou, né? Então, foi muito falando de agentes inteligentes, e aí, com as diversas aplicações, dados, né? Então, você ter a qualidade da informação, você conseguir... A gente botou daqui a 3 anos as mudanças que a gente está tendo aí, como o VAT, né? Tributário, gestão de fornecedores, gestão de categorias. Então, tem muitas coisas, até de strategic sourcing, que hoje ainda não estão tão disseminados a ponto de ser maduro, né? Então, mas apareceu lá. Mas aí uma das regras se não é consenso, ou se todo mundo entende que já está nessa mesa, então vai estar em outra. Então, né, nesse ponto da diversidade, é interessante ver como algumas empresas em maior ou menor maturidade estão tocando o tema. E se a gente para pensar que no horizonte de 1 a 3 anos, para você já estar num cenário de emergente, parece muito tempo, não
Não é. Principalmente que você está falando de coisas disruptivas, mudar modos de trabalho, né? Você tem toda uma curva. Então, imagina o desafio que foi ter discutido esse consenso na mesa do emergente. E no emergente a gente pensou muito também em sair de projetos, porque alguns temas desses são tratados hoje como um projeto. Você traz uma consultoria, você vai lá, tem um esforço de tempo e consegue gerar um resultado. Como é que isso vai ser o mundo tendo isso em tempo real? O que muda, né? Hoje a gente já começa a ter acesso à informação. A gente tem a IA para facilitar, criar esses data lakes e disseminar, prover transparência de dados, e aí você consegue tomar decisão tendo a mesma fonte de informação, né? Mas não ficou só na IA, né? Eu dei uma olhada nos resultados. Eu não acompanhei todas as discussões porque eu estava moderando a mesa. Mas o bacana foi que a discussão passou por ESG, passou por gestão de risco. Ela fez um pouco de ela fez uma cama, né, para a mesa seguinte, que era a mesa do Alex. Quando a gente fala da categoria, do strategic sourcing, pega muito isso. Risco de fornecedor, risco da cadeia de suprimento. Resiliência. Mas sempre pensando, como que eu faço isso sem ser um projeto? Sim. Como que eu incorporo isso entendendo que é uma nova realidade, né? Sim. Daqui a 3 anos vai ter que ser. E o Alex Leite, ele puxou a mesa do novo, né? Pois então, deu um super match, né? Deu. Né? E aí, pessoal, não fiquem tão curiosos, né? A gente já divulgou o material, tá? Então, onde está divulgado? Bom, no nosso grupo, né, do Surprise Leaders Club, no fórum de compras, a gente divulgou bastante o link para o download. Acho que aqui na live também o pessoal está divulgando, mas podem me procurar também que a gente passa o link, tá? Isso virou um e-book com detalhamento de tudo que a gente plantou ali naquele dia, e a gente já está marcando aqui um webinar, né, para discutir isso, né? Perdeu o fórum? Vem pro webinar. Tá, então quem está acompanhando aí o podcast, a gente vai botar na nossa rede social convite para esse próximo webinar, onde a gente vai mergulhar, voltar nesse tema. Abrir a discussão? Será que cabe? Abrir de novo para quem não estava lá, contribuir também? Sim. Bacana, né? Muita gente pediu pra gente, né? Porque a gente colocou como restrição ser presencial, porque precisava, né? Pela dinâmica. Mas agora, que a gente já tem um ponto de partida, a gente pode ampliar essa discussão no online, né? Vai ser massa. E, Mayara, a gente falou muito aqui de tecnologia, mas no evento mesmo, no futuro de compras, eu acho que o protagonista é humano, né? Com certeza. Como é que você vê isso? Eu vejo, mais do que nunca... Parece até um contrassenso, né? Que a gente está falando tanto de tecnologia futuro a gente pensa em tecnologia. Mas a gente meio que concluiu, né, que o papel nosso como humano ganha destaque, né? Tanto é que no final do fórum, parte do que a gente estava construindo lá para o conceito da nossa dinâmica foi, ao final, entendendo, porque a gente mostrou um resuminho lá no dia do evento, o que foi discutido, principalmente nas mesas, a gente fez uma dinâmica para tentar elencar as competências hard e soft mais relevantes para a gente navegar nesse novo contexto. E é muito interessante, entendendo a direção, as ferramentas que você precisa para chegar lá. Porque não adianta, você pode ter uma Ferrari, mas se você tiver um bebê no volante, você não sai do lugar. Né? E aí, muito desse papel de saber navegar o time vem para o gestor, vem para o líder, né? Vem para o indivíduo, que eu acho que o protagonismo é importante, né? De você querer participar desse movimento, mas enquanto líderes a gente não consegue abrir mão dessa responsabilidade de fazer essa transição, sabe? A área de compras ela é muito pressionada também por eficiência, controle, já tem um conjunto de atividades ali que já está na rotina do pessoal. Como é que você vê isso, né? Esse papel estratégico também da liderança, de tirar um pouco do medo do time, né? De topar fazer diferente. Eu acredito de verdade que a participação humana nesse movimento, o onboarding, vamos colocar assim, ele... Acho que vale você falar do seu onboarding. Que você tava então... eu estava contando umas fofocas aqui pro Cadu, dando um exemplo disso, então tá bom. Já que ele me jogou na roda... Foi interessante. Não. Hoje eu acho que são problemas diferentes, um cenário diferente, mas o dilema é o mesmo, né? Mas tô com toda certeza. Então, deixa eu contar essa história pra gente ficar na mesma página. Logo quando eu entrei na Siemens, e faz 10 anos, como a gente já sabe, eu fui treinada por uma pessoa. E essa pessoa que me recebeu, ela me deu uma orientação pra fazer o acompanhamento das requisições que estavam em abertos, e a parte dessa orientação era imprimir algo que estava no SAP, que é um sistema, né? Meu Deus do céu, a SAP, né? Uma das gigantes no mercado. E naquele primeiro momento não fez muito sentido para mim eu ter que fazer a impressão, mas eu estava chegando, então a gente sempre fica aberto
para tentar entender aquele novo ambiente. E assim eu fiz durante algum tempo, mas muito esquisito, porque era muito tempo. As pessoas que não sabiam o status de alguma coisa, elas tinham que ir na minha mesa e eu tinha que ficar procurando entre as folhas impressas o status daquilo. E eu escrevia na folha o status daquilo. Eu falava, meu Deus do céu, mas já tinha Excel, meu Deus, 10 anos atrás, né? Já tinha Excel, já tinha, sei lá, né? Outras tecnologias que poderiam ter mais efetividade ali naquele controle. Enfim, e aí a pessoa saiu de férias. E aí, eu me senti encorajada a tentar. Porque eu falei, não é possível que é só imprimindo. Mas aí passa um pouco por essa coisa do indivíduo não se conformar, sabe? Não se conformar. Eu falava, gente, o tempo que eu acabo gastando procurando nos papéis, a quantidade de papel que eu imprimia, não faz sentido. A chance de eu me perder era muito grande, como acontecia, não só comigo, com os demais colegas do time também. E aí eu achei um jeito de fazer uma extração centralizada, e aí a gente deixou online a informação, então não precisava mais ir até a minha mesa, alguém já acessava online aquela consolidação. Então, assim, um negócio que, por curiosidade, a gente achou um jeito melhor de fazer, muito melhor de fazer, mas de uma tecnologia que sempre esteve ao nosso alcance. Então, quando a gente fala dessa pressão por compras, né, de controles e processos e desse valor, e o papel humano, né, dentro desse contexto, eu vejo muito... Vou dividir, tá? Eu vejo muito do papel individual, e eu sempre vou puxar pro individual, porque se a gente consegue achar a nossa parcela de responsabilidade, a gente nunca vai ser vítima daquele contexto. Você sempre vai ter um... Tem que ser sempre inconformado, né? Sempre. Mas não é um inconformado no sentido da pessoa que sempre vai reclamar e nunca achar que tá bom, mas é tipo assim, será que tem um jeito melhor de fazer? É esse olhar de será, sabe? E hoje em dia, quais seriam os papéis aí que a gente tem no nosso dia a dia? Dentro de compras? Dentro de compras. Eu acho que a gente tá num momento de transição de papéis. Então... Papel que eu tô falando físico mesmo. Os papéis? Eu achei que fosse papéis de profissão. Porque o que a gente tem de tão operacional que tira tempo, que leva as pessoas a ficarem com aquela... Muitas coisas. Então, é o que eu ia comentar, né? Vamos dividir esses papéis. Eu acho que a gente tem hoje, compras, ela vai evoluindo, querendo ou não, junto com a realidade do mercado, com a realidade dos nossos clientes, sobretudo, porque o cliente, vulgo o mercado, demanda muito, né? Vai demandar agilidade, mais custos, mais inovação, ou menos utilização de, sei lá, materiais que podem gerar dano para o meio ambiente. Então, o mercado gera demanda. E aí, todo mundo acompanha, né? Pode estar à frente, pode estar um pouco atrás, mas ele dita o ritmo, bate o tambor. E quando a gente olha compras acompanha. A parte tradicional de compras vai ser aquela área de compras que vai processar uma demanda e comprar. É o fim, né? Na verdade. Transacional. Mas existe hoje uma necessidade latente de um outro chapéu de compras, que é compras como um parceiro do negócio. Então, compras é porta de inovação, quando essa coisa de medir o pulso de mercado, ouvir o que o fornecedor está falando, ouvir como outras empresas estão trabalhando, tendências que estão vindo, como a discussão do fórum que a gente fez. Isso aí tudo entrou na mesa do emergente. Foi? Olha lá. Não estou falando besteira aqui. Claro que não. Eu não confio em mim, confia nas pessoas que estavam lá. E esse papel, ele coloca o comprador numa posição que ele precisa ser um pouco mais completo do que aquela figura anterior, que tem que ser muito boa em fazer o que ele faz, que é comprar. Business partner, né? Então, nesse papel de business partner, eu tenho que entender de SG, eu tenho que entender de cyber, eu tenho que entender de compliance, eu tenho que entender de, sei lá, comércio exterior, eu tenho que entender de, sei lá, um pouco de engenharia, no mínimo para entender como é que as coisas estão conversando ou interagindo para essas trocas técnicas, por exemplo, o quanto aquela inovação pode ser interessante para mim. Isso exige uma coisa mais, assim, vamos chamar de refinada do papel de compras. E aí, quando a gente fala de papel agora, físico, muitas vezes a gente talvez o novo papel seja o Excel, né? Talvez, não, com certeza, né? Com certeza. Você fica lá o dia inteiro lá. Sabe que na nossa mesa a gente pergunta, eu soltei a pergunta assim, quantos dos nossos dados do dia a dia estão no Excel? Aí ficou um silêncio, todo mundo assim, então se tá no Excel, tá offline, tá estático. Então se tá estático, como que você vai digitalizar? Olha o caminho que a gente tem que perseguir ainda. Quando alguém fala assim, não, vou colocar numa tabela em Excel, eu já penso assim, meu Deus. Quando a gente pensa em conectar tudo, essa tabela em Excel vai ficar perdida, esse dado vai ficar perdido. Mas é uma caixa preta no processo, né? Parado. E estático. Dependendo do dado que você tá manipulando, já não faz mais sentido mais no mês que vem, sabe? E dá esse trabalho de você atualizar. Mas voltando para a metáfora dos papéis, quando a gente olha para essa parte transacional de compras, pode ser, e aí eu tô num lugar super assim privilegiado, porque a Siemens é espetacular. No sentido de abertura e disponibilização de ferramentas e tal, é espetacular, assim, ela é um playground para quem quer tentar, para quem quer inovar, para quem quer trazer soluções de eficiência e tecnologia, enfim. Então, mas, só para fechar,
quando eu olho a parte transacional de compras, nem todas as empresas vão estar nesse momento. Pode ser que está mais à frente, pode ser que está um pouco mais atrás, mas é uma coisa que a gente não consegue abrir mão ainda. E aí, quando a gente entende que esse segundo papel de business partner, ele tem crescido, ele começa a conflitar com a parte transacional, porque você não consegue ter tempo para fazer os dois. Você fica preso em um. E aí, sim, eu vejo que essa parte transacional seriam os nossos papéis ainda, né? Tem muita coisa manual, tem muita coisa que vai demandar nossa atenção se a gente não faz se a gente não explora direito o uso da tecnologia nesse momento. Você colocou, quando a gente estava falando há pouco, a figura que seria a névoa, que evita você chegar no operacional, no estratégico, né? Que é uma névoa operacional ali que atrapalha para você ter esse papel estratégico. E é uma névoa honesta, né? Porque se você pensa assim, eu preciso, sei lá, avaliar 15 contratos. E aí, para avaliar esses 15 contratos, você tem que ler os 15 contratos. E sempre vai ter que ler, tá? Eu não tô dizendo aqui que a gente vai abrir mão do analítico, nunca. Mas essa coisa de você ver no detalhe, sei lá, depois de 1 hora fazendo aquilo, você já tá cansado, você começa a cair qualidade. Somos humanos, né? Temos dias ruins também, né? Temos, ou também temos dias ótimos que não dá para medir pelos extremos, né? Não dá nem para acompanhar como é que a sua qualidade do serviço quando você tá num dia bom, quando você tá num dia ruim. Mas é preciso entender que aquela carga, ela é real, tá? Ela é real. Você tem 15 contratos para avaliar. E aí você não conseguir se dedicar a atividades que são emergentes dentro de compras, porque você tá dedicado a essa carga que é real, ela é operacional, necessária, você não consegue abrir mão dela enquanto você não tem mecanismo, né? É a Ferrari. Você não consegue abrir mão dela enquanto você não sabe dirigir. Então você vai ter que fazer aquilo. Mas é uma desculpa honesta, você entende? Tipo, eu não consigo, porque não tô sem tempo, não consigo, tô muito ocupado. E aí é o convite, que é, como boa provocadora que sou, que é você entender cadê o ponto de romper esse ciclo. Porque se você não interromper esse ciclo, você vai ficar preso nele. Ninguém vai te tirar dele, não. Vira muleta, né? Super. E uma honesta, essa é a pior parte. É uma muleta honesta, porque você tá se escorando naquela carga, porque ela é uma carga real, ela não deixou de existir, é seu papel ainda, tá no teu core, tá no teu maduro fazer aquilo. Mas acho que o ponto do como você vai passar por essa carga é o que te faz entrar na mesa do emergente, sabe? Se essa atividade continua sendo inerente à minha área, como eu faço ela melhor ou mais rápido? Como que eu deixo de imprimir o papel e dou um passinho? Não precisa ser assim, você sai do Excel, né? Você sai do zero para ir pro Excel, você vai do papel pro Excel, é um salto quântico na história de uma empresa. Se você sai do papel e vai pro Excel e já deixa o dado na rede para todo mundo ver. Inovação. Mas tá pensando em novos recursos, tem jeito melhor de fazer isso. Mas assim, toda inovação é bem-vinda. Se o estado posterior já é melhor que o anterior, sucesso. Vai para cima. Mas a gente não consegue abrir mão do transacional ainda, né? Ainda. E você estava falando do playground de tecnologia que você tem na Siemens. Conta pra gente um pouco o que vocês estão fazendo de novo, o que já está indo nessa fronteira. Olha, a gente tem discutido muito, parte do produto, né, da nossa discussão das mesas, ela vem justamente no sentido de como eu uso esse playground que a gente tem para modelar as competências do time e para fazer essa transição do tático para o estratégico, para liberar mais carga do meu time. Então, por exemplo, a Siemens, ela tem, além de uma cultura muito forte em tecnologia e inovação, a gente, por exemplo, um exemplo que acontece lá na Siemens, tem um ambiente para uso de inteligência artificial, porque, lógico que quando a gente sabe que você compartilha dados, dependendo da plataforma que você está usando, ela cai numa base pública, e, enfim, super delicado, então cuidado com isso. Precisa usar com parcimônia, mas lá na Siemens tem esse ambiente protegido, com diferentes motores de IA, assim, mas muitos, assim, a riqueza que tem de diferentes motores, assim, coisas que eu nem sabia. E aí isso permite você, por exemplo, usar o melhor de cada mecanismo de inteligência artificial e botar um para contrapor o outro, para questionar o outro. Eu vi falando pro meu time, quando alguém vem com... Meu time, meu time é maravilhoso porque eles são super abertos, isso facilita, é fácil navegar um time que tá aberto para isso. Que se tem alguma atividade que a gente possa fazer utilizando inteligência artificial, outras tecnologias, a gente tá falando bastante de inteligência artificial aqui porque ela tá em alta, né? E ajuda a dissipar essa névoa operacional, talvez? Com certeza. Por exemplo, eu queria fazer tal coisa. Será que a IA faz? E eu sempre volto a pergunta, deixa a IA dar o limite. O não você já tem, coloca lá e vê que solução ela te propõe. Mas sempre numa posição de não ser o replicador, é o que a gente estava conversando, né? Ser o replicador de uma informação alucinada ali, incoerente. Então, gere debate, sabe? Gere debate, critique, faça outras consultas, usa a tua experiência e somando essas forças, com certeza absoluta, nesse novo contexto de tirar as névoas, de usar melhor da ferramenta com o conhecimento que a gente tem diária, ninguém para a gente, sabe? Então, e você ter espaço para tentar.
experimentar, espaço para criar, não ficar preso nesse ciclo doido. Isso é muito relevante para o resultado que você está esperando. Nós dois acreditamos que as pessoas não vão ser substituídas pela IA, né? Elas vão ter novos papéis nesse mundo híbrido que a gente está construindo. Como é que entra a formação de time, a definição das características ideais do profissional do futuro? Como é que você está... Passa um pouco desse desafio de pessoas que você vive. Eu acho assim, fazendo antes da gente entrar na esfera de pessoas, algo que é importante destacar é desejo meu. Eu não quero que as pessoas sejam substituídas por IA, mas eu quero muito que a IA substitua atividades que são feitas por pessoas, principalmente aquelas que não fazem sentido nenhum a gente fazer. Aquelas que não estão agregando valor ou que estão impedindo a gente de ser quem a gente quer ser. Que é um pouco dessa transição que eu comentei, né? De sair um pouco do 15 contratos para avaliar e uma pessoa só em um dia e fazer ficar tudo fazendo com follow-up. Follow-up. Perdi seu e-mail. Sabe essa coisa de, putz, não vi seu e-mail. Esqueci essa informação. Fiz a conta errada aqui. Errei na fórmula. Digitei errado e ninguém viu. Chegou lá no final. Problema. Coitada dessa pessoa. Não é? Digitou errado, tem que responder por um erro gigantesco lá na frente. Sendo que hoje tem outros mecanismos que vão te ajudar. Tipo, não vai ser a prova de erro nunca. Mas faz você economizar um tempão com isso, né? São atividades operacionais que a gente não quer ter. Então, mas eu espero que a IA, o máximo possível, impacte a realidade de diferentes empresas nesse contexto, pensando na profissão de compras e nessa transição que a gente acredita que é a compras como um parceiro do negócio. Estratégico, né? Estratégico. Tem que estar. Se você, como comprador, está na parte do pedido, na parte transacional ali de gerar requisição e fazer o pedido de compras, eu começo a olhar para essa segunda posição e medir, assim, como que eu faço para chegar lá e que ferramentas estão na minha mão para eu fazer isso. Então, sim, quero que a IA assuma parte das atividades que são feitas por humanos, porque eu quero atividades que não façam sentido ser feitas por humanos, porque a gente tem muito mais a adicionar fazendo algo como, por exemplo, atuando estrategicamente com o negócio. Mas pensando em construção de equipes, eu adoro esse tema, porque como líder, a gente está aqui discutindo tecnologia, que é um tema muito legal e super importante, mas a gente ainda é responsável por pessoas. Nossos clientes, a reflexão, nossos clientes são pessoas, nossos funcionários são pessoas, né? A gente se relaciona com pessoas. Se a gente não entende de pessoas, você não entende de negócio, né? Eu levo isso para a vida. E vai usar equivocado a tecnologia que tiver na sua mão. Se você não tiver uma clareza muito latente de como é que eu vou, quem eu estou atendendo, quem são os meus clientes, como que eu levo o time. Eu falei no começo, né? Nosso papel é navegar o time nesse novo contexto. E aí a gente pensa em competências, a gente pensa em como que a gente vai provocar mudanças de processo. Então, é preciso colocar na conta que tudo é novo e o novo assusta e faz parte. Mas que é preciso, a começar pelo líder, o exemplo. Sabe? O exemplo de tentar, de ser curioso, de ser corajoso. Eu acho que é uma palavra que me vem muito quando a gente está falando de tempos que a gente não conhece, é coragem. Porque a coragem, ela vai te fazer pelo menos tentar. A coragem vai te permitir ser curioso sobre algo que talvez você nunca tenha parado para questionar antes. E falar, cara, acho que eu quero entender um pouco disso. E aí tomar ação em cima disso. Porque a curiosidade sozinha, ela não faz nada, né? Então, sendo exemplo dessa mudança, é um passo muito importante. Assim, já gerou movimento. A coragem tem a ver com como lida com o erro? Eu acho que a coragem... O ambiente que você está de erro, tolerância ao erro? Então, eu acho que elas vão conversar, assim. Eu acho que a coragem, ela vem dessa migração entre errei, vou aprender com ele e vou tentar de novo. E você não ficar preso de, tentei e não deu certo. Sempre foi feito assim, melhor nem começar. Mas se a liderança não aceita esse processo de aprender com o erro, não, aí morreu. Isso, né? Aí morreu. Eu acho que num contexto de inovação, você tem que entender que o erro... E não vamos colocar erro como assim, um negócio que deu super errado. É algo que não saiu como esperado. Vamos colocar assim que fica mais leve. Ela é parte do processo de aprendizado, certo? Sim. Então... Às vezes é uma lição cara, né? Mas a pessoa aprendeu, tem que errar rápido e corrigir rápido. Mas é um dilema, né? Às vezes, a pessoa cometeu um erro. Caro, ok. Essa pessoa já aprendeu, já sofreu. Aí você vai pensar em trocar a pessoa. Você vai pegar uma outra que não cometeu aquele erro. Você investiu pra treinar aquela pessoa. Mas aí o líder tem que estar aberto pra entender que o errar faz parte. Que ninguém... Eu falo isso. Ninguém sai de casa todo dia querendo errar. Tipo, hoje eu vou lá no trabalho e eu vou errar. Hoje eu vou regaçar no erro. Não funciona assim. Os erros acontecem por N... Pode ser falta de atenção, pode ser despreparo, pode ser mau uso da ferramenta, não a clareza de um processo. O seu sistema não está bem calibrado. Está protegido. Gente, pode ser tanta coisa, ninguém erra porque quer. Vamos partir dessa premissa. E aí, nesse processo de inovação e de gestão e de um novo mundo, vamos chamar assim, de novo mundo, se você não está aberto a coisas
coisas que podem dar certo, mas que também podem dar errados, mas usar o errado como alavanca para você chegar no certo, você não vai nem começar o processo, porque vai começar a dar errado, você já vai desistir e falar assim, não, melhor parar e tal. Então é preciso coragem. Aí nesse sentido, sim, é preciso coragem para continuar tentando, mas não vamos ser românticos aqui, é preciso responsabilidade também, porque ninguém vai ficar, né, não tem uma tolerância infinita para coisas que podem dar errado, porque tá todo mundo aqui para perseguir o melhor resultado possível. Ele pode ser financeiro, ele pode ser, sei lá, físico, pode ser um produto, pode ser qualquer que seja a entrega. A gente não tem todo o tempo do mundo para fazer isso, mas problemas vão acontecer, entendeu? E a gente é um grande resolvedor de problema. A liderança é um grande resolvedor de problema. Então, se a gente não estiver pronto para lidar com as adversidades, você vai sofrer muito mais no caminho. Quando a gente fala de liderança de time de alta performance, como é que você vê também o bem-estar das pessoas? Essa performance está ligada a isso? A rotina de procurement é bem desafiadora, né? Como é que você consegue trabalhar isso com um time de forma a promover esses resultados de uma forma sadia? Muito do equilíbrio, Cadu, entre performance e resultado, ele vem de você conseguir passar por essa rotina sem sacrificar muito. Os sacrifícios vão acontecer. De novo, eu não sou o perfil que romantiza as coisas. Eu sou muito realista, entendeu? Isso acontece em diferentes momentos da nossa vida, da nossa carreira, de você ter que sacrificar uma coisa ou outra, sabe? E eu acho que quanto menos a gente tem que sacrificar para você conseguir passar pela sua performance, sucesso. O que eu quero dizer com isso? Se você tem um ambiente onde as suas atividades ainda são muito táticas e você tem um teto de capacidade, vamos seguir no exemplo do contrato, por dia eu consigo avaliar 10 contratos. É o meu teto. E aí eu tenho 20 para avaliar, eu já estourei meu teto, certo? Então, para eu fazer o que eu tem que ser feito, eu vou sacrificar tempo, energia, prazo, satisfação, qualidade, você sacrifica. Agora, se eu consigo trazer para o meu dia a dia jeitos diferentes de trabalhar, por exemplo, usando outras ferramentas, ou entrando em outro momento do processo. A gente está falando muito de tecnologia, mas inovação não é necessariamente você trazer uma tecnologia por uma IA, um robô. É um olhar diferente para aquilo que está sendo feito. Então, você entrar num outro momento do processo, por exemplo, compras entra lá na hora que emite o pedido, na hora que a requisição está na mesa, mas se eu entro lá atrás, quando o produto está nascendo, eu ganho muito tempo que lá na frente. Com certeza. Então, mas precisa de super investimento para isso? Não, precisa de tempo, precisa de olhar. Putz, acho que eu estou chegando tarde demais no processo aqui e isso está me dando um dia para trabalhar, mas eles já estão sabendo disso há um mês atrás. Deixa eu entrar nesse um mês atrás aqui para ver o que consigo já azeitar para facilitar a minha vida lá na frente, né? A minha vida do eu do futuro. Então, acho que o equilíbrio entre performance e bem-estar, ele vem como você passa por essa rotina sem ter que sacrificar. E qual é a resposta para isso? Primeiro, é você, como gestor, dar o exemplo. Então, entender o limite do próximo, essa coisa eu até comentei isso num outro podcast, sabe? Gestor fala, não consigo sair de férias que alguém já me liga. Ou o próprio time fala assim, tô saindo de férias, mas se precisar, vou ligar. Eu falei, não vou ligar. Eu não vou ligar. Ninguém vai, a não ser que o mundo esteja caindo e ainda assim a gente vai pensar 3 vezes antes de ligar. Mas é respeitar esses limites, né? Que muitas vezes são cruzados em prol do excesso de comprometimento. Tem muita gente que, de verdade, cruza esses limites. Eu sou uma delas, tá? Por paixão pelo que eu faço, muitas vezes eu cruzo alguns limites do tipo assim, cara, eu poderia ter parado de trabalhar às 6, mas vou fazer só mais 1 horinha porque eu quero começar a trabalhar naquele tema. E aí você fala, putz, eu podia ter parado um pouco antes, usado essa 1 hora de um jeito diferente. Então, por excesso de comprometimento, a gente cruza. Então, o papel do líder é ficar atento para que isso não vire um vício e que você acabe nem esperando, né? Não deve ser expectativa do líder esse sacrifício por parte do colaborador, a não ser situações muito específicas. A gente está passando por um mês, um projeto, um cliente, um super desafio, vamos fazer um plano de ataque, passou, volta para a normalidade. Mas muito do bem-estar, ele vem do uso das tecnologias, Cadu, que tem muita ferramenta, e eu não estou falando necessariamente de IA, não, estou falando de jeitos de trabalho que vão fazer você fazer mais rápido, ou melhor, ou menos sofrido aquilo que você já fazia antes. Então tem muito a explorar com isso. E dados? É um tema que pode tornar a vida da pessoa bem sofrida, né? Quando você não tem acesso à informação, quando você tem silos organizacionais, áreas diferentes, com ângulos diferentes de analisar os dados. Como é que você vê essa questão da transparência, uma cultura data-driven? Isso ajuda? Isso é um desafio? Como é que você vê? É um super desafio, é um desafio para todo mundo. Na Siemens, a gente tem o Share Unless. Então, justamente para quebrar os silos da informação, essa cultura de se é uma informação que pode ser útil para mais pessoas, por que eu estou segurando ela comigo? Porque quando você faz isso e trata a informação em silos, você duplica esse dado. Então, sei lá, vamos colocar assim, eu quero falar de volume de compras. Então, eu gero um volume de compras para a minha visão como gestão. E alguém do meu time gera o mesmo relatório de volume de compras para um olhar específico de volume importado. E uma outra pessoa do time gera um volume de compras para
tentar entender, sei lá, fornecedores que compram uma commodity específica. Olha só, o mesmo dado sendo tratado de 3 jeitos diferentes. Então, quando você quebra o silo, todo mundo vai na mesma origem, vai na mesma fonte, olha o dado de maneira única. Essa customização, ela sai um pouco de cena quando você trata o dado a bel sabor e você consegue ter um pouco mais de fidelidade no que aquele dado, no geral, está querendo te falar. A gente até discutiu que uma armadilha de dados e tomada de decisão em cima de dados é quando você faz um recorte daquele dado e usa ele de maneira conveniente, e aí quando você faz o zoom out, você vê que a história não é bem assim. Isso acontece muito na política, como a gente colocou. Então, um indicador é colocado que, olha, pum, sucesso, crescemos XPTO. Mas quando você faz o zoom out, você vê que aquilo cresceu em detrimento de outros 2, 3 outros indicadores. Mas como você não mostrou a história inteira, você fatalmente pode tomar uma decisão que pareceu acertada com base em um dado, mas ela não é totalmente verdade. Então, isso acontece no ambiente corporativo, acontece na nossa própria vida. Então, essa coisa de você fazer recortes de informações que são convenientes para você e não conseguir ver o quadro como um todo. É armadilha. E a gente pode ampliar essa questão dos dados, sistemas também para processos entre áreas? Porque quando a gente fala de suprimentos, é uma função que está muito no final da cadeia, né? Você tem diversos erros e decisões que ocorrem no início que vão acabar estourando lá e você tem que tomar uma decisão, às vezes heróica ali para resolver, né? Como é que você vê essa questão dessa quebra essa integração de processos, o trabalho harmônico com outras áreas para o sucesso aqui do futuro de procurement? Sabe que uma vez eu ouvi que compras é o último buraco da flauta ali, né? Do processo. Aí a música vai tocando e vai estourar. Justamente essa palavra, estoura em compras, e aí tem que resolver. E geralmente é a área que resolve mesmo, né? A área que engrossa o molho. Mas a gente está falando aqui de interação com outras áreas, né? E lembra que eu falei que quando a gente olha para o futuro de compra, a gente está falando com o comprador como um parceiro de negócio. Isso, ele faz o comprador sair um pouco da sua própria agenda e começar a entrar com uma agenda, um olhar mais amplo, né? Esse zoom out que eu comentei agora sobre olhar o quadro como um todo, ele também se aplica ao comprador. Já falei aqui no comecinho, compras é porta de inovação, a gente mede pulso de mercado, a gente consegue entender o que vem de tendência, de riscos, de ESG e conseguir tomar ação disso antes da hora. Então, a gente também é um grande ditador de ritmo dentro da nossa empresa. Então, quando a gente pensa na integração com as outras áreas, é muito importante, para que isso seja fluido, você ter a chance de fazer aliados nas áreas. Porque se você fica impondo a agenda de compras, porque é o meu fornecedor, é o meu saving, e você não entende a realidade da outra área, ou a outra área não entende qual que é o teu propósito, você vai ter um time que vai ainda assim continuar trabalhando em silo, você vai ter um processo que não vai fluir, porque tá cada um na tua própria agenda de indicadores ou com a tua própria visão. Então, como a gente transita por muitas áreas, eu gosto de ver compras como um grande articulador. Então, a gente põe todo mundo na mesma página, mesmo que cada um esteja olhando muito focado ali pro teu objetivo, o mínimo que a gente tem que fazer é mostrar o propósito e a direção. E aí, criando aliados. E aí, para você criar aliados, como compras, o sucesso é você ter empatia. E o que é empatia? Romântico? Não. A empatia te coloca num lugar de escuta ativa. Então, por que a coisa não tá acontecendo? E não é você, tipo, não, mas tem que acontecer porque isso dá saving. Pô, mas por que não aconteceu? Por que tá resistindo? E às vezes você pode ver que existe um outro elemento que no teu ponto você não conseguiu enxergar e a outra pessoa tá super certa e você tá ali, né, pagando de louco. Ou realmente existe uma limitação do outro lado no sentido de entender o porquê daquela mudança e é teu papel mostrar o porquê daquela transição como bom gestor de mudança, que a gente muda coisas ao tempo inteiro na organização. Ou entender qual é a dor do meu cliente que eu, como compras, consigo resolver. Então, quando o propósito está muito claro, o engajamento da equipe, ela não é, como eu já coloquei aqui, para a tua própria agenda, mas para um propósito comum, e aí você vetoriza energia. É muito mais legal chegar junto num objetivo, certo? Vale nessa visão ampliar e incluir os fornecedores também? Como é que você vê isso? Vale muito. Sabe que é uma coisa que tem que ser intencional, porque como compras, muitas empresas entram em contato com a gente o tempo inteiro. E eu tenho certeza que isso acontece com os vendedores da Siemens também, né? De abordar o mercado para trazer uma solução para algo que talvez a gente nem saiba que ainda seja um problema. E aí, no automático, essa coisa do tô muito ocupado, tem coisas a fazer e tal, a gente acaba se fechando para ouvir o que tá acontecendo na outra ponta. Eu costumo falar que na Siemens nós somos, assim, extremamente competentes e experts nos produtos que a gente tá vendendo e nas dores dos nossos clientes e como a gente consegue gerar essa transformação
amarração, mas quando eu olho para o tipo de material da borracha, de um O-ring que vai no produto que eu vendo, eu não sou especialista naquilo, meu fornecedor é. Então, se eu não estou aberta para ouvir qual é a inovação, ou a tendência, os problemas que acontecem naquele nível... Ou até o que o teu concorrente está fazendo, o teu fornecedor sabe, às vezes ele está fornecendo diferente. O fornecedor está no mercado, ele que vai ser um grande canal de inovação para nós, né? Eu me lembro que uma vez um fornecedor nem foi na Siemens, mas ele comentou assim, olha, esse negócio de rebite e tal, nessa aplicação já não se usa mais, agora usa mais assim. E aí eu lembro que eu falei, caramba, não se usa mais, mas por que a gente está usando tanto esse caso naquela aplicação específica? E aí, no mínimo, me fez voltar para casa pensando, por que não? E aí eu voltei para engenharia e falei, viu, por que a gente está usando assim? Por que a gente não faz de outro jeito? Foi assim. Por que sempre foi assim? Mas você vê que volta para um start humano, essa coisa de, mas por quê? Será que faz sentido? A IA não vai fazer isso. Não vai. Ela pode te dar um caminho, mas essa coisa do tomar ação em cima da informação, ninguém vai fazer por você. Então volta de novo pro lado humano. Você tem que ter isso em você, cara. Porque senão você vai ser navegado por esse novo tempo. Você não vai navegar, você vai ser navegado. Muito bom. Mayra, eu quero saber se tua bola de cristal tá funcionando. Ave Maria. Você está comemorando aqui teus 10 anos de Siemens. Vamos pensar aqui no horizonte de 3, 5 anos. Como é que vai ser a tua vida aí? Como é que é a nova função? Como é que é o futuro? Eu me vejo, tá? Que é assim. Eu me vejo resolvendo problemas diferentes. Me vejo resolvendo problemas que os problemas atuais, eles estão sendo resolvidos de um jeito muito mais inteligente. Com menos esforço manual, sabe? Aquela força maiara para que as coisas se resolvam. Eu quero estar trabalhando muito mais com pessoas, porque se eu tenho que estar ali no problema, sabe, o tempo inteiro apagando o incêndio. E olha que eu faço menos isso hoje, mas a parte do meu trabalho é apagar incêndio e tá tudo bem. Gosto disso também, gosto dessa adrenalina. Mas eu quero muito mais atuar antes do incêndio, sabe? Então... Planejando? Se todas as sementes que eu tô plantando agora derem frutos, a Mayara do futuro, ela vai atuar de um jeito muito mais inteligente. Que legal. Ninguém vai me parar, Cadu. Tenho certeza que não. E dá a dica aí, quem quiser ir para esse futuro junto com você, outros líderes que estão se sentindo provocados agora com o que a gente acabou de conversar aqui, quais são as dicas para eles? Eu vou me pôr num lugar de humildade, assim, quem sou eu para dar dica para outros líderes, mas eu acho que eu vou me colocar num lugar de quem aprendeu com esse movimento. Faz muita diferença você manter o radar ativo para coisas que talvez não façam sentido para você, não ressoe, porque você não entende o que aquela solução vai resolver para você. Então, no mínimo, seja curioso, sabe? Seja aberto a ouvir o que está acontecendo no mercado. É essa coisa do pulso. Mede o pulso. Tipo, por que esse produto foi criado? Sabe? Porque ninguém também acorda um dia e fala assim, acho que eu vou abrir uma empresa que vai fazer um produto XYZ. Não, tá. Alguma dor aquele produto tá atendendo. Que dor é essa? Principalmente quando a gente fala de sistemas e soluções e tecnologias e monitores e, sabe? Que contexto aquela solução nasceu? O quanto disso pode fazer sentido para mim? E aí, se mantendo aberto, você vira assim, um grande catalisador de inovação dentro da empresa. Num segundo passo é coragem de tentar coisas diferentes. Mesmo que nesse processo nem tudo saia como você imaginou. Tudo é um processo. Aprende com erro e avança. E precisa de bastante paciência e bastante parceria com as áreas, porque dependendo daquilo que você vai mudar, você impacta outras áreas, impacta um pouco o resultado e tal. Então, esses aliados vão vão ser bastante importantes nessa jornada. E eu acho que, por último, não menos importante, não esqueça que, enquanto líder, teu maior compromisso é com as pessoas. É nessa transformação com as pessoas. Então, seja o exemplo. Então, essa coisa de mapear que capacidades e competências meu time tem que ter, como que eu faço a vida do meu time melhor, como que eu tiro o máximo do meu time, como que eu uso a diversidade de conhecimentos e de ferramentas e de backgrounds para tirar a maior performance possível. Então, olha só que vida louca desse gestor, né? Que tem que estar aberto ao novo, fazendo aliados e ainda pôr todo mundo no barco para a gente atravessar e chegar nessa nova realidade. Conhecer de pessoas, conhecer de tecnologia, saber negociar, comprar bem. Você vê como não sobra tempo para você ficar lá avaliando os tais 15 contratos. Não sobra tempo, gente. Vamos usar de um jeito mais inteligente aí o nosso tempo. Mayara, foi incrível, aprendi muito, acho que foi uma troca memorável aqui. Te agradeço demais por ter topado participar aqui do Além do Fluxo. Tá? Obrigada, Cadu. Obrigado. Eu que agradeço, olha só, de uma ideia, gerou uma super interação e agora uma amizade. Sim, querida. E, gente, vamos participar do nosso webinar, tá? Já fica aqui o convite, tá? Se ficarem interessados sobre o futuro de compras, sementinha que a Mayara plantou, a gente está cuidando junto, já está ficando uma plantinha bonita. Vai assistir. Tá? Obrigado, até a próxima. Obrigada.